Bem-vindo, bem-vinda a mais um episódio do Santo Roteiro. Hoje o Santo Roteiro trouxe uma atração internacional. Hoje eu estou muito feliz porque nós temos a presença do Padre Bruno Tênio. Fiquem aí, curtam essa nossa conversa, chama os amigos, subscreve no canal Santo Roteiro. Que alegria, Padre Bruno! Que alegria estar aqui. A alegria é toda minha. O Padre Bruno já é considerado um amigo. É a segunda vez que ele vem para a cidade de Viseu. O Padre Bruno veio para Viseu para celebrar a missa para a comunidade brasileira. Já falamos várias vezes aqui dessa missa, que não é fechada à comunidade brasileira, está aberta a todos os portugueses, mas é um momento especial onde vem um padre brasileiro celebrar conosco. E esse domingo nós temos a presença do Padre Bruno e estamos muito felizes. Padre Bruno, Sim. Me conte tudo. Quero saber toda a sua vida hoje, Nossa Padre Senhora, Bruno. que perigo, hein? Pergunte o que quiser e eu respondo o que eu quero. O que você quiser, você vai responder, né? Com certeza. Padre Bruno, a missão religiosa, tem outras pessoas na sua família? Você já tinha um espelho? Porque assim, eu já recebi alguns padres aqui. Então, um fez tudo escondido dos pais. O outro não, o pai já estava encaminhando. Qual que é a sua história? A minha história, primeiro que é assim, eu já era batizado quando eu era criança, mas eu nunca fui catequizado, não tinha um exemplo de espiritualidade, de uma vida devotamente católica lá no Brasil. Minha família era que lá no Brasil nós chamamos de católicos de IBGE, né? Católicos, que dizem que são, mas é só por boca, eles não têm a prática religiosa. Essa era a minha família, era católicos, famosos católicos não praticantes, né? Mas eu sempre fui muito curioso com relação às questões de religião, isso porque eu era desenhista. Então, eu sempre gostava de criar personagens. Então, muitas vezes, para você deixar a sua criação um pouco mais profunda na sua história, sempre é importante. Toda boa história sempre tem uma religião por trás. Então, eu pesquisava mitos, religiões, outras culturas para ir aprimorando meus personagens. Então, eu fui conhecendo o cristianismo, né? E é onde eu fui vendo a profundidade do que era a religião cristã. Mas, de início, eu não fui para a igreja católica. Eu era da igreja evangélica, da Assembleia de Deus. É mesmo? Exatamente, que era uma igreja protestante pentecostal. Sim. Lá no Brasil. Mas, fazendo um curso sobre escatologia bíblica, do livro do Apocalipse, eu me deparei com passagens bíblicas ali que aqueles evangélicos, e aqui, pelo amor de Deus, eu não estou falando mal de nenhum evangélico, Sim. mas era a minha experiência naquele episódio, naquela parte da minha vida. Eles relacionaram aquelas coisas erradas do livro do Apocalipse, como a prostituta do Apocalipse, eles relacionaram com a Igreja Católica. Nisso eu me recordo que a minha mãe, apesar de minha mãe não participava da missa, ela não era uma católica praticante, mas ela escutava uma grande figura que tinha lá no Brasil, chamado Padre Marcelo Rossi. E ela tinha uma imagem, como todo brasileiro, uma imagem de Nossa Senhora Aparecida. E eu lembrava, falei, não é possível que minha mãe seja uma endemoniada, né? Minha mãe esteja numa igreja de Satanás, não é possível isso. E onde então eu comecei a me aprofundar mais na igreja católica. Isso o senhor tinha quantos anos? Mais ou menos entre 15 e 16 anos, mais ou menos. Então, nesse aprofundamento que eu fiz, eu comecei a ler livros, a assistir vídeos na internet. Então, eu fui participar de uma missa. Descobri na internet o horário de uma missa, né, perto da minha casa, e fui. E para azar de quem é contra a Igreja Católica e para minha sorte, né, da providência de Deus, eu caí numa missa da Assunção de Maria. E nessa missa, uma das leituras é qual? Apocalipse 12. Eu tinha acabado de fazer um curso do Apocalipse. Então eu vou para uma missa que um dos livros é Apocalipse, uma das leituras, e o padre fez uma homilia fantástica mostrando que a mulher do Apocalipse, né, ela era a figura não só de Maria, mas era também a figura da igreja. Então ele faz esse relacionamento. E isso me pegou de tal maneira que eu fiquei impressionado com aquilo. Eu falei, gente, isso aqui é teologia maravilhosa, faz todo sentido. Eu pensei comigo, né? Ou Satanás está me seduzindo, ou a verdade está me conquistando. Procurei o padre,
Falei, olha, padre, eu não gosto do Senhor, não gosto da Igreja Católica, mas alguma coisa me tocou aqui e eu preciso compreender mais profundamente. O padre fez um desafio então para mim. Ele falou, olha, faz o seguinte, faz a catequese de adultos, pela sua idade não dá para entrar na catequese convencional, sim, faz a catequese de adultos. Se ao terminar a catequese de adulto, você concordar com tudo que nós ensinamos, você se torna católico, crisma e segue a tua vida. Faz a primeira comunhão, crisma, sim, e segue a vida como católico. Se não, você pelo menos adquire conhecimento, você volta para a tua igreja evangélica e segue a sua vida também. Com um mês de catequese eu já estava católico. Eu já tinha certeza que eu queria estar na igreja católica. E aí eu comecei a participar da vida comunitária. Virei catequista, virei coroinha, mês depois de velho, coroão, virei coroinha, ajudava na igreja, na liturgia, lavava o tapete da igreja, né? Quem é da comunidade São José, no Bela Vista, Guarulhos, né? Quero mandar um abraço para eles. Eu lavava o tapete daquela igreja. Então alguém lavava aquele tapete. O tapete era meu, que tinha que lavar, porque era a minha forma de ajudar a igreja de alguma maneira. Estava se doando naquela... Exato, são pequenas coisas que sim, eu fazia, sim, participava da missa. E eu ia sentindo que eu queria estar cada vez mais perto da igreja, cada vez mais na igreja. Participava do grupo de jovens, aprendi a rezar o terço. Então, até hoje, né, o terço todos os dias, tudo. E eu falei, alguma coisa, meu coração estava muito preso ali na igreja. E eu namorava, tinha 2 anos e meio de namoro. Né? Ai, tinha mais isso. E eu ainda namorava. Então, namorava, não era gostava da igreja, não estava na igreja, tudo isso. Só que a conversão foi sendo tão grande que eu fui percebendo e entendendo ao longo do tempo que o nosso Senhor não me queria somente uma parte do meu tempo. O Senhor me queria todo o tempo. Queria por inteiro. Exatamente. E eu rezava isso, discernia. Eu ia entendendo que as provações, as dificuldades que eu ia sofrendo fazia parte de quem tem um coração de que quer ser da igreja, quer ser de Deus. Às vezes a gente acha que as provações é sinal de que eu estou no caminho errado. Muitas vezes não. Tem provações que são as provas de que você está no caminho certo. Né? Atenção a isso. E eu vivendo essa realidade. E aí eu fui lendo no Catecismo da Igreja Católica, eu comprei o Catecismo da Igreja Católica, comprei o documento de Aparecida que naquela época estava surgindo, 2007, mais ou menos 2008. E eu lembro que fui aprofundando todos esses livros. Mas então foi bem na juventude, Na juventude, porque eu fiquei 3 anos de vida paroquial. Com 18 anos eu tomei o discernimento de largar o namoro e entrar para o seminário. Fiz o encontro vocacional 1 ano e meio, tomei a decisão e entrei para o seminário com 19 anos. E só saí de lá padre, como estou hoje. Sim. Então, o testemunho mesmo que eu tenho dentro de casa, se a gente pode dizer que houve algum... É porque eu me recordo que a minha mãe escutava, de fato, o padre Marcelo Rossi e a minha tia também. Era o testemunho mais próximo da igreja que eu tinha dentro de casa. Porque minha mãe e minha tia escutavam o padre Marcelo Rossi todo dia de manhã, às 9h15 da manhã. Né? Eu lembro que tinha o Ricardo Leite na Rádio Globo. Rádio Globo, né? Exatamente. Eu lembro que aí eu escutava com ela e eu gostava também de ouvir. Mas eu comecei a participar da minha vida, parte dessa da minha vida por causa de influência de amigos, eu comecei a ir para a igreja evangélica, até pelos estudos, como eu havia dito. Mas... foi uma obra divina mesmo, foi uma obra do Espírito Santo que no mistério da sua eleição, sim, por que sou eu, é graça de Deus, isso aí é eleição divina, essas coisas a gente só vai ficar sabendo no céu, né? Deus me escolheu, Deus me quis e Ele fez o que Ele teve que fazer para poder me trazer para perto dele. E hoje eu sou padre e sou muito feliz, né? Eu acho que se eu pudesse nascer 20 vezes eu escolheria ser padre. Ah, que lindo. Padre, e a namorada? Como é que foi isso? Eu quero ser padre agora. Olha, é óbvio que se a gente for parar para analisar toda como ela ficou, as sim, conversas que nós tínhamos, ela não queria, ela me queria. E eu queria ela. Sim. Eu quero dizer que eu nunca deixei de amá-la, viu? Você que está escutando, né? Eu nunca, porque eu sou padre primeiro para o ser humano. Sim. E eu posso dizer que a minha maior renúncia, a renúncia mais difícil para mim foi a minha ex-namorada. Por quê? O pessoal fala, mas não foi sua mãe, não foi sua irmã. Eu amo minha mãe do fundo da minha alma, amo minha irmã do fundo da minha alma. Todo mundo sabe que o maior tesouro que eu tenho hoje, depois de Nosso Senhor Jesus Cristo, a Eucaristia Virgem Maria, é minha mãe e minha irmã. Mas por que não foi tão difícil largá-las como foi difícil largar minha ex-namorada? Porque na minha ex-namorada não estava somente a minha ex-namorada, estava o meu futuro. Ali estavam os meus filhos, ali estava o meu casamento, ali estava o meu matrimônio. Tudo que eu tinha projetado para mim, que eu pensava para mim, estava também nela. Os seus planos estavam com ela, porque ela fazia parte dos meus planos. Ela era a mulher da minha vida. Sim. Mas Deus não me quis com ela. E como o meu coração era muito mais apegado ao nosso Senhor, porque amarás o Senhor teu Deus sobre todas as coisas, então meu amor por Deus era maior do que ela. Se Deus queria que eu fosse padre,
eu não podia amá-la mais do que a vontade de Deus. Eu amo a vontade de Deus mais do que qualquer pessoa. Sim. E eu cheguei a conversar com ela. E o que me deu a certeza de que eu poderia seguir tranquilamente? Porque ela também era católica. Então, quando eu conversei com ela, ela me falou uma frase que ali me deu a certeza que eu ia ser padre. Quando ela olhou para mim e falou assim, olha, se fosse para uma outra pessoa, eu lutava por você. Mas eu não posso lutar contra Deus. Se é Deus que está te chamando, eu vou rezar por você. Ela sofreu muito. Ela falou, eu não quero isso. Ela falou, eu não quero. Eu quero ficar com você. Mas se você está optando por Deus, quem sou eu para te impedir? Quando ela falou isso, eu falei assim, isso para mim é um sinal de que realmente é minha vocação. E ali eu segui em frente. Hoje eu sou muito amigo dela. Seja ela, seja a irmã dela, era gêmea, então ela, a irmã dela. Nunca confundi. Nunca confundiu? Nunca confundi, né? Meu amor era especificamente pela Letícia, nunca pela Vanessa, né? Mas foi tudo correu bem, graças a Deus, né? Hoje, se eu me recordo, eu fui padrinho das duas de crisma, né? Depois elas se crismaram, eu fui padrinho delas. Então você vê que a nossa amizade continuou, né? Sim. Mas eu segui em frente. E hoje, se eu me recordo, hoje ela é psicóloga, né? E eu sou padre, né? Graças a Deus. Sim. Mas são coisas, padre, que assim, normalmente a gente não vê na história, né? De como é a vida do padre, né? Pensa só na renúncia da família, não, mas ele tinha uma história, né? Exato. Antes, né? E que bom, né? Alguns nasceram, né? Eu sempre gosto de dizer, alguns nasceram no berço católico, foram sendo evangelizados, entrou para a vida católica desde pequeno. Isso é muito bom, né? Não tem nada de ruim. Às vezes a gente acha que o testemunho que a gente tem que contar tem que ser um testemunho que é sempre tão somente baseado na vida ruim para depois para ter uma vida boa. Aquela música, né? Ontem eu era um bêbado, vivia drogado. Não. Hoje estou curado, né? Não, de fato, existem pessoas que não têm um testemunho dessa conversão, que nasceram no berço católico, viveram como católico, vão morrer como católico e sempre teve essa vida organizadinha. Isso é bom. Graças a Deus que precisamos de mais pessoas e mais famílias que fazem isso. Mas existe também aquelas ovelhas que Deus escolhe que não estão, né, muitas vezes nos berços católicos e que Deus também quer salvar. A salvação é universal, é para ser alcançada para todos. Então, existem pessoas que Deus já elegeu que não estão no berço católico que a gente tem que ir atrás. A gente tem que dar um jeito de levar a palavra. Isso aqui que nós estamos fazendo, por exemplo, esse santo roteiro, esse podcast, é um modo de alcançar, porque quantas pessoas que não são católicas também vão assistir isso? Também assistem. Deus está te chamando, né? Assim como me chamou, assim como me alcançou. Ele começou a falar comigo através da igreja evangélica, mas ele queria que eu aprofundasse mais, que eu conhecia mais a história da igreja, que eu estivesse naquela igreja de 2000 anos que permanece viva até hoje evangelizando. E é onde eu estou hoje, como padre. Os seminários são quantos anos, padre? No Brasil, especificamente, é um mínimo de 9 anos, 9 a 10 anos, porque você tem etapas dentro do seminário, né? Aqui na Europa talvez seja um pouco menos, não sei como funciona, porque depende muito de país para país. Só que aqui são 7, acho. Geralmente são 7, 8 anos dentro de um seminário, mas porque a teologia e a filosofia aqui é um ano a menos no Brasil. Eu acho que a filosofia aqui são 2 anos e a teologia são 3. Tá. E mais a etapa de diaconato, a etapa de pastoral, que dá mais ou menos em torno de 7 a 8 anos. No Brasil é de 9 a 10. Né? Por quê? Quais são as etapas? Primeiro você tem um ano vocacional, que você vai fazendo uns encontros como um padre, freiras, ou a equipe de animação vocacional, pastoral vocacional da diocese. Depois desse um ano você é aprovado, você entra para o primeiro ano do seminário, que é chamado ano propedêutico, que significa ano preparatório. Tá. Aí é um ano que você vai entrar com aqueles que entram com você, que formam uma turma, né? Que formam uma equipe, um grupo, né? É o primeiro ano que é chamado de propedêutico. Ali você vai estudando catecismo, línguas, preparação para vestibular, preparação para entrar na faculdade, etc. Vai aprendendo a rezar a liturgia das horas, que depois nós podemos falar sobre a graça de uma liturgia das horas. Terminando esse primeiro ano, você entra para o documento da Ratio Fundamentaris, que é a razão de formação, né, dos padres, que é um documento próprio do Vaticano, como se organizar um seminário de formação. Aí entra para a etapa que é a etapa do discipulado. Essa etapa do discipulado é a etapa que compõe a faculdade de filosofia. É onde você vai entrar para o discipulado, ter as formações próprias do discipulado, mais a filosofia. Terminando essa etapa, que dura mais ou menos 3 anos, você entra agora para a configuração, onde você já vai, a etapa da configuração, você vai configurar ainda mais a figura de Nosso Senhor Jesus Cristo, que é a etapa da teologia, que são onde você faz então os estudos teológicos, que duram em torno de 3 a 4 anos, esse estudo teológico. Terminado esse tempo, que já dá aí mais ou menos 7, 8 anos com propedêutico, você tem então a etapa do ano pastoral,
Nesse ano pastoral é um ano que você então sai do seminário e vai ficar um ano numa paróquia específica para você ir trabalhando, convivendo ali. Um estágio pastoral. E nesse período pastoral, onde você pode ser ordenado diácono, que dura em torno mínimo de 6 meses para um ano, e depois você se torna presbítero. Então aí já é uma etapa de 9 a 10 anos, que foi o tempo que eu vivi no seminário. Então, em Guarulhos mesmo. Tudo que o senhor fez é Diocese de Guarulhos? Diocese de Guarulhos. A Diocese de Guarulhos, né, ela é a única do Brasil que é diocese e cidade. Era uma diocese com uma única cidade. Todas as outras dioceses na cidade, ela compõe várias cidades juntas. No Brasil, somente Guarulhos, que é a única diocese e cidade. E pela quantidade de gente? Pela quantidade de gente. Guarulhos é a segunda maior cidade do estado de São Paulo, com 1,5 milhão de pessoas. Só na cidade de Guarulhos. É muita gente. Muito grande. E é onde tem um aeroporto também, tem muito trabalho. E nós somos somente um pouco mais de 70 padres. Então, uma cidade de 1,5 milhão de pessoas para 70 padres. É pouquíssimos padres para muitas pessoas, né? Sim. Claro, todos são católicos? Não. Mas a minha missão é para todos. Sem dúvida. O Papa tem frisado muito isso. Todos. A jornada mundial aqui de Portugal, né? Todos. Então, a minha missão é para todos. Sim. Então, o senhor é padre há quantos anos, então? Eu sou padre há 4 anos, vou completar 5 anos dia 7 de dezembro. Esse ano ainda? Esse ano já completa 5 anos. 7 de dezembro, fui ordenado 7 de dezembro, num sábado, dia dedicado a Maria. Maria, sim. E minha primeira missa sozinho foi celebrada no dia 8 de dezembro, que é a Imaculada Conceição, né? Sim. Portugal. Aqui é feriado. É feriado, né? Dia Santo. E até gosto de dizer isso porque Portugal foi a grande defensora da Imaculada Conceição. Durante muito tempo, eu não sei como que é hoje, mas durante muito tempo aqui em Portugal ninguém poderia receber o título de teólogo se não fizesse a profissão pública da defesa da Imaculada Conceição. Ah, é? Exatamente. Então, minha devoção à Imaculada Conceição também me levou a meu respeito e meu amor a Portugal. Então, você que é português sabe que tem um padre aqui que ama muito vocês, principalmente para a defesa, né, da Imaculada Conceição de Maria. Então, o senhor é da paróquia de Guarulhos. O senhor se formou diocese de Guarulhos. A palavra diocese e igreja são sinônimos. Tá. E aí, qual que é a diferença então, do diocesano e de um outro padre? Por exemplo, salesiano. Tá. Existem na igreja 2 tipos de padres, que são os padres diocesanos, que são chamados também de padres seculares. O que são os padres diocesanos ou seculares? É que vive no século, vive no dia a dia. Ele tem uma paróquia, numa igreja, numa cidade, num bairro, num local, e ele exerce sua missão ali. Ele é um padre que exerce sua missão de cuidar daquela paróquia, de cuidar daquele povo, especificamente uma porção do povo de Deus, onde ele vai, que ele faz o que nós chamamos do direito canônico de cura das almas, ou seja, ele vai administrar os sacramentos, ele vai evangelizar, ele vai sair em missão ali na paróquia, mas ele tem uma região específica paroquial, um território paroquial, para ele poder trabalhar. Só que esse padre, ele não tem os famosos votos evangélicos, que são voto de pobreza, castidade e obediência. Óbvio que o padre tem que viver tudo isso, sim. Mas ele não faz como um voto de vida. E ele tem uma vida normal, ele pode ter um carro, ele pode ter um patrimônio se ele quiser, porque ele vive uma vida secular, só que consagrada como sacerdote. O outro tipo de padre são aqueles padres que se tornam padre por uma necessidade, por morar dentro de uma comunidade religiosa. O que é uma comunidade religiosa? É onde tem uma pessoa que foi um fundador de uma espiritualidade, como São Francisco de Assis, São João Bosco, como, por exemplo, São Domingos, que fundou os dominicanos, os beneditinos, que seguem a regra de São Bento, e essas coisas. Geralmente eles têm um santo fundador. Esse fundador, ou não precisa ser santo, mas esse fundador, ele vai imprimir um modo de viver aquela fé católica. E todos aqueles que seguem aquele carisma do fundador, eles se tornam religiosos, no sentido que estão religados a essa espiritualidade desse fundador. É o modo de viver a vida católica. E esse fundador, esse modo de viver essa realidade, não necessariamente a pessoa precisa ser padre, mas entre eles, alguns se tornam padres. Aí são os padres religiosos. Certo. Então são os padres que são os irmãos franciscanos, que entram para a Ordem de São Francisco, que vivem a Ordem de São Francisco, são os franciscanos. Alguns deles são padres, outros só são freis. Certo. Por exemplo, nós temos aí os carmelitas, mensageiros do Espírito Santo, com o Frei Gilson. O Frei Gilson, ele é frei e padre. Ele é frei porque ele faz parte de uma comunidade de irmãos. Então ele larga tudo, vive na sua comunidade religiosa. Então ele vive o voto de pobreza, castidade e obediência, porque ele obedece à regra da ordem. Ele vive, né, com os outros, eles moram em comunidade. E ele, por isso que ele não tem nada, tudo que ele tem é de modo partilhado na comunidade. Por isso que essa pobreza, essa obediência, né, essa voto de pobreza, castidade e obediência, vive a castidade porque vive todo mundo junto.
Só que entre eles, existe aqueles que têm vocação a ser padre também. Então eles se tornam padres e celebram a missa para a comunidade, ou podem sair em missão, mesmo como religiosa, assumir uma paróquia, mas mesmo assumindo a paróquia, ele mora em comunidade com os outros irmãos. Certo, Como Frei Gilson. Frei Gilson é padre e frei, então ele mora em comunidade, mas tem a missão própria como padre também. Entendi. Essa é a diferença. Um padre secular está ligado a uma diocese, ou seja, que toda diocese tem um bispo. Sim, ele tem que... Ele quem dá ordem obedece. Isso, ele obedece ao seu bispo. A hierarquia do padre diocesano é o bispo e a sua comunidade de padres. Mas ele pode, por exemplo, dar aula, pode fazer qualquer atividade. Como um religioso também. Como religioso. Exatamente. Seja um padre, seja um religioso, que pertence a uma ordem, uma fraternidade. Pode. Esses padres das ordens religiosas, eles não têm uma obediência necessariamente ao bispo. A obediência deles é o superior da ordem. Certo. Que certamente, ligado a uma diocese, tem a sua comunhão com o bispo local. Sim. Porque nenhuma fraternidade está numa diocese sem a comunhão com o bispo. Sim. Mas a obediência deste padre religioso é ao superior da sua ordem ou da sua fraternidade, da sua comunidade. Sim. A obediência de um padre secular é diretamente ao bispo. Né? Ele não tem nenhum vínculo religioso, ou seja, nenhum vínculo com alguma comunidade, uma fraternidade, etc. Não sei se ficou claro. Não, ficou claro. E aí o senhor resolve estudar fora, é isso? Já tinha um desejo no coração de estudar fora? Como é que era? Também aconteceu, por graça de Deus. Aconteceu o seguinte: primeiro que eu nunca fui bom de línguas, né? Então eu nunca pensei em estudar fora, né? Eu nunca pensei em fazer mestrado. Então, lembrando que eu já sou formado em filosofia, em teologia, pelo estudo normal para se tornar padre, eu tinha que eu fiz de modo particular, uma especialização em logoterapia e análise existencial, que é um ramo da psicologia, né? Sim. Eu fiz por conta. Mas, no Brasil, eu sempre exerci a missão, porque eu sempre participei muito dos movimentos de defesa da vida e defesa da família. Eu sou pró-vida, sempre fui muito ativo, sempre fui um ativista pró-vida. E no Brasil, eu cuidava da minha diocese de toda a área bioética. Então, a Pastoral da Saúde, o Semplaflan, que é o Centro de Planejamento Familiar, e a Comissão Diocesana de Defesa da Vida, eu era o assessor diocesano, eu era o responsável por isso. Então, como a gente tem muitas ligações com a questão pública, política, né, a área social, eu senti que eu tinha que aprofundar mais esse estudo. Então, porque muitas vezes num debate público de defesa da vida, você tem médicos, você tem a área da bioética ali, você tem a área da medicina ali. E eu queria aprofundar essa realidade bioética, né, da igreja, a ética biológica, a ética da vida. Eu queria me aprofundar nessa realidade da defesa da vida. E eu pedi para o meu bispo, então, se ele podia pagar um curso para mim que estava tendo de bioética, o curso duraria 6 meses no máximo ali, né, que é uma pós, mas era muito rápido, na São Camilo ou no Einstein, que tem no Brasil. Que era o mesmo curso, mas que ocorreria ou no São Camilo ou no Einstein. Só que na São Camilo não deu quórum, não deu número de alunos, então ia ser tudo no Einstein. O meu bispo não queria que fizesse, até porque não era uma faculdade católica, né? O Einstein é uma faculdade, né, de outra vertente filosófica religiosa. E meu bispo não queria, não por preconceito, mas é porque ele queria que eu aprofundasse na bioética católica especificamente, porque é uma defesa da vida de um âmbito católico. E ficou elas por elas. Só que nesse mesmo tempo, tinha um padre do Brasil, da minha diocese, que já estava concluindo em Roma um mestrado em patrologia e estava voltando para o Brasil. Então teria uma vaga para estudar lá. Então ele falou, ao invés de você fazer no Brasil, por que você não faz então esse curso em Roma, na Itália, e ao invés de você fazer só uma pós de 6 meses, você já faz um mestrado completo de 2 anos, né, de mestrado de teologia moral. Em vez de eu pegar a bioética, que é só um ramo da teologia moral, eu faria a teologia moral completa. E isso me despertou. Falei, poxa, legal. Que chance, né? É uma chance. E nisso eu já tinha conhecido pela primeira vez, né, a Itália, Portugal e Madrid, na minha primeira passagem aqui, quando eu vim fazer a missão aqui em Madrid, em Portugal. Falei, poxa, é uma oportunidade de eu continuar então conhecendo também os lugares de fé religiosa, e não só uma oportunidade para conhecer as raízes da minha fé católica, mas uma oportunidade de estudar também nesses lugares, né? Quem mais tem essa oportunidade? Eu pensei, tenho 30 anos de idade, sou novo. Né? Eu nunca fui pároco, eu sempre fui vigário, então eu sempre fui um padre que estava ajudando. Né, outro padre. E para mim era bom, tinha 2, 3 anos só de padre, então é óbvio, né? A oportunidade de aprender uma outra língua, uma outra cultura, conhecer a Europa e ajudar ainda a minha diocese, ajudar a minha igreja, por que não? Então eu abracei a oportunidade, mergulhei
corpo, cabeça, cultura, coração, alma, rosário, tudo em mim, né? E hoje estou em Roma estudando teologia moral. Antes disso, o senhor estudou italiano. Eu vi alguns vídeos do senhor lá estudando. Sim, eu fiz um curso de 3 meses, um curso básico de 3 meses, para poder ao menos me defender fora do país, aprender a falar buongiorno, porque senão eu ia chegar na Itália só aprendendo a falar pizza. Eu não queria só falar pizza, então eu tive que aprender a falar buongiorno, grazie mille, prego, né? A parlare italiano com tutti i nostri fratelli e sorelle. Ai, que bonitinho, va bene. Um beijo pra Itália. Amo vocês. E como é que foi a adaptação? Fácil? Não. Eu achei. Da minha parte, eu achei a adaptação fácil. Porque eu sou muito fácil para me adaptar aos locais, mas isso sou eu. Né? Isso vai depender da experiência de cada pessoa. Tem padres lá que não se adaptam, estudam 2, 3 anos lá e não se adaptam. Tem padres que fazem doutorado lá por 6, 7 anos lá e não se adaptam. Porque, às vezes... Porque, o que acontece? Qual que é a experiência? Para mim isso é fantástico porque eu gosto desses desafios. Eu, Bruno Otênio, particularmente amo desafios. Amo o diferente. Amo experimentar coisas novas. Eu adoro essas coisas, né? Sim. Então, para mim, foi uma experiência. Fácil no sentido que para mim mas é uma experiência radical. Porque você muda completamente a língua, você muda o ambiente, você muda o local onde as pessoas onde você está morando, você muda a alimentação, você muda o tempo. Até a piada muda, né? Muda a piada. Porque eles não vão entender. Muda tudo, até mesmo o teu organismo. É verdade. Porque você está respirando outros ares, você está comendo outro tipo de comida, até o teu corpo especificamente, teu suor, o teu cheiro começa a modificar, porque você tem outros produtos de limpeza, você tem outros produtos de higiene pessoal, tudo muda. Então você tem que aprender a se adaptar a isso, então não é fácil. Né? Então é óbvio que hoje eu entendo a dificuldade muitas vezes dos brasileiros que moram fora. As pessoas acham que é muito simples, muito fácil, porque está morando na Europa, está tudo muito fácil. Não é não, porque você muda tudo, você está longe de amigos. Sim. E eu sempre fui muito apegado às pessoas, eu sou uma pessoa apegada às pessoas. Então, imagina, deixar meus amigos, minha mãe, eu via minha mãe todo dia, falava com minha mãe e com a minha irmã todo dia, meus amigos todo dia estavam em casa, quando eu não estava na paróquia eu estava na minha mãe. Né? Eu sempre fui um padre, eu gosto de viajar, tudo, mas eu sempre fui um padre caseiro, então eu saía da paróquia, eu ia para minha mãe, então e com a minha mãe e com meus amigos lá, eu jogava videogame, eu dançava, cantava no karaokê, jogava no PlayStation Nintendo, eu sou nintendista para quem gosta Meu dessas Deus! coisas, tocava Nintendo, desenhava, a gente dançava, então assim, era sempre uma vida muito próxima ali, largar tudo para estar aqui não é uma coisa muito fácil. Mas a minha adaptação foi muito fácil, porque eu fui. Então, já que encarou, vamos lá. Já encarou, vamos com tudo. Então, eu não tenho esse drama de que, porque eles... estou obrigado a ter que falar italiano. Sim, eu estou na casa do pessoal, eu estou na Itália, eu estou na casa italiana. Sim. Então, se eu vou celebrar uma missa, eu tenho que aprender o italiano o melhor possível, porque o italiano tem direito de entrar numa missa e escutar na tua língua. Ele não é obrigado a ter que escutar uma missa em outra língua da própria terra dele. Sim. Né? Então, eu tive que aprender. Óbvio, a acolhida é uma faca de 2 gumes. Né? A acolhida, como que ela se dá? Existe aquele que acolhe e o que é acolhido. O que acolhe precisa entender que aquele que ele acolhe tem sua cultura própria, seu jeito próprio e tem que estar num processo de adaptação. Só que quem é acolhido tem que entender que quem acolhe também tem a cultura própria, sua casa, seu tempo de adaptação ao que está se acolhendo. Então é o tempo que você tem para poder ir se adaptando e conhecendo e aprendendo. E eu sou muito aberto a isso, então eu adoro aprender a música. Então ali eu me aproximei da juventude, me aproximei de padres de lá, de freiras, de coisas de lá, de comida. E eu ando lá. Então quando eu estou nos períodos de folga, eu ando. Tenho rodinha no pé e saio andando. Eu entro nas lojas, eu converso com gente no metrô, eu converso no lugar para eu entender como que é o pensamento, como é a cultura, o que que eu como, o que eu tenho que comer. Até o jeito de pensar é diferente. Exatamente. Sim. Por exemplo, no Brasil a gente fala boa sorte para desejar que a coisa corra bem, né? Lá os italianos falam boca in lupo, ou seja, que é na boca do lobo. Tipo, não tem nada a ver com boa sorte. Mas faz parte da cultura deles, porque eu não vou saber contar a história direito, mas parece que na boca do lobo significa acertar um coelho na boca do lobo, e você tem que ter muita sorte para isso. Então, na boca em lobo, ou você tem que ter sorte para não ser pego pelo lobo. Tá. É alguma coisa assim, tá? Eu não tenho certeza, mas tem alguma coisa relacionada a isso. Né? A acertar, você não ser pego pela boca do lobo, ou acertar o alimento que você quer pegar da boca do lobo. Então, você tem que ter muita sorte para isso, e por isso que é boa sorte, porque Roma, né? Não sei se você sabe, tem o símbolo de Roma, é um lobo com 2 crianças mamando na teta da loba, né?
que é exatamente o Remo e o Rômulus, né? Então, um morreu, o Rômulus então fundou a cidade de Roma, como que é o mito fundador de Roma, né? Então, eu mergulho e me adapto com muita facilidade nas coisas, né? E a fé de Roma? Como é que é? Belíssima. Roma é engraçado, porque lá tem mais igrejas do que criança na rua, né? Tem uma avenida lá, que você sai de uma igreja aqui. Primeiro que tem igrejas que são tanta igreja que até tem igrejas gêmeas lá, que é a Piazza del Popolo, né? Tem uma igreja gêmea, aí tem o corredor que forma a grande avenida, que é a grande avenida comercial. Você quer se deliciar e comprar roupa, comprar todo ali. tipo de novo, é aquela rua ali da Piazza del Popolo. Dica turística, viu? E lá você entra numa igreja, atravessa a rua, tem outra, atravessa a rua, tem outra. Você vai costurando, porque a cada 5 casas, cada 5 lojas, você tem uma igreja. Né? É muita igreja, né, em Roma. Roma, se eu me recordo, Roma sozinho tem mais igrejas do que eu acho que toda a Europa. Né? De tanta igreja que tem em Roma. Porque você tem igreja em cima e no mesmo terraço você tem igreja embaixo. Né? Então é uma coisa de louco ali, de tantas e tantas igrejas e capelas, de oratórios que você tem ali. A fé é muito forte ali, porque é uma fé culturalmente enraizada. Então, onde você vê, você é obrigado a lembrar das coisas de Deus e coisas católicas. Só que você tem um grande fenômeno de que não necessariamente o fato da pessoa ser católica ali, ela está profundamente vivendo aquela realidade católica, porque às vezes é só uma questão cultural. Entendi. Então, tem muitas pessoas ali que vivem a fé dominical, a profissão de fé de domingo, mas a sua prática do dia a dia muitas vezes não é o testemunho de fé. O que acaba, então, muitas vezes, não passando para frente a fé profunda e viva para as futuras gerações. Às vezes é só uma fé cultural. Né? Então, meu filho vai para a catequese, mas... Porque é uma questão obrigatória, talvez uma questão cultural, né? Que pode acontecer. E tem um outro detalhe. Hoje, a voz católica não é uma voz única. A Igreja Católica precisa dividir espaço com outras vozes que vão aparecendo no local. Então, não é só a fé católica que fala hoje. Então você tem filosofia, você tem a ciência, você tem outras religiões, você tem outras culturas que também vão falando e emitindo suas opiniões, ideologias políticas que vão surgindo, e a Igreja Católica não é a voz única. Então isso acaba adaptando nos jovens, isso acaba pegando os jovens também de modo especial. Mas a fé continua muito viva, porque o que acontece? Aquelas paróquias em que tem a vida católica ativa são pequenas comunidades muito vivas. Mas tipo aldeias, assim? Não aldeias, são bairros. É o que nós chamamos de bairros, chamamos são igrejas periféricas, por exemplo, Casalote, onde eu estou fazendo meu trabalho, são igrejas vivas, onde o povo participa com muita força. Agora, o jeito de fazer pastoral italiano é um pouco diferente do jeito de fazer pastoral brasileiro. Acho que depois a gente pode entrar nisso especificamente. Mas a fé na Itália está viva, não é uma fé morta. Agora, a gente vai para os centros culturais, as igrejas mais centrais, são igrejas que muitas vezes, acho que é a realidade europeia, que eu vejo, que são igrejas de turismo. Né? Então tem as missas ali, que vai acontecer às vezes de 1 hora, a cada 4 ou 5 missas no dia, de 30 a 40 minutos, que acontece ali. Né? Tem as pessoas que estão muito fixas ali, que sempre vão naquele horário, tem as senhorinhas que continuam cuidando sempre daquele horário para elas, sempre tem, que é muito normal, isso é comum, graças a Deus existem elas. Existem, exatamente. Que existem elas, né? Eu louvo a Deus todos os dias por elas. Mas assim, ali você não vai ter pastoral, ali são paróquias devocionais, são paróquias que nós chamamos no Brasil, são paróquias, né, de administração, né? São paróquias, né, que você está ali só cuidando, paróquias de manutenção, você sempre vai fazer manutenção na mesma realidade. Não vai dando frutos. Não vai dando esses frutos, são paróquias que você passa por uma realidade turística, né? E obviamente tem frutos ali, algumas vezes tem, você tem as pessoas que são tocadas pela fé ali, né? Então são paróquias muito bem cuidadas, que têm sua realidade de fé, sua expressão e seu valor histórico ali. Mas a realidade de fé viva, em que as pessoas fazem acontecer, trabalham com pastoral, fazem evangelização, se encontra mais nas periferias. Eu acho que é importante para brasileiro que está escutando aqui, porque periferia aqui na Europa não é lugar de pobreza como é no Brasil. Às vezes, quando no Brasil, periferia é símbolo de favela, muitas vezes. Eu falei na periferia. Não, periferia aqui na Europa é aquilo que não está no centro. Então, você tem as regiões centrais e as periferias, que são as paróquias, as regiões, os bairros, os pueblos, como na Espanha, os povoados que estão nas regiões ali e circundando as grandes cidades. Sim. E os jovens também, padre, nessas que estão na periferia participam mais?
Tem, sim. Tem Nas grupos periferias, os grupos jovens. jovens são muito fortes. Diferente do Brasil, que no Brasil você tem, por exemplo, grupos de jovens de modo específico. Ministério Jovens, EJC, Pastoral da Juventude, que você tem, ou você vai ter os grupos lá, Legião de Maria Jovem, você tem os grupos específicos que vão surgindo com identidade própria. Lá na Itália, especificamente, os grandes jovens são crisma, pós-crisma, às vezes escoteiros, né? São jovens de escoteiros, que também tem um trabalho legal de evangelização aqui, né? E alguns grupos, né, que vão se formando para ajudar nas realidades paroquiais, né? Por exemplo, grupos de acólitos, que ajudam aí em algum momento ou outro na igreja. Mas a maioria dos jovens, os grupos de jovens na realidade da Itália, onde eu frequento, a maioria daqueles grupos são jovens do crisma ou pós-crismas. Que eles criam aqueles grupos para continuar a formação no momento de espiritualidade pós-crisma, mas participações ativas, né? Pelo menos aonde eu estou vivendo. Dizendo que não tem jovem na igreja é errado. Existem sim, e muitos jovens participando. Agora, a realidade brasileira é muito mais forte nisso. Os jovens na realidade brasileira, eles são muito ativos, são mais ativos que aqui que na realidade italiana, pelo menos que eu tenho experimentado. Também é um número maior, né? Exatamente. O Brasil é muito grande. O número é... Só que a juventude no Brasil, ela tem mais atividades, ela tem mais opção, ela é mais fervorosa nesse ponto. Eu ia falar isso, é mais fervorosa. É mais fervorosa. Né? Mas porque culturalmente a igreja no Brasil, ela ainda está muito fervorosa. Ela é uma igreja profética, que nós podemos dizer, que não tem medo de assumir o rosto e ir para cima. Aqui na Europa, a cultura católica virou muito mais uma questão de tradição cultural do que de fato uma opção para a juventude. Então, para ser uma opção para a juventude, a igreja aqui na Europa precisa voltar a ter um rosto mais ativo e ir para cima com mais coragem. Precisa ser mais ousada. Né? Ela tem que abrir as portas para conseguir assim se reinventar e muitas das suas atividades pastorais. Repito, eu não estou dizendo que o que se faz é errado. Não. O que se faz continua tendo seu valor, mas poderia ter uma renovação espiritual. Mas isso todos chegaram à conclusão. Depois da JMJ, todo mundo chegou a essa conclusão. Né? Que precisa se reinventar e que precisa fazer. Exatamente. Que ainda não estamos, eu posso falar porque estou junto, não estamos achando o caminho. Qual é o caminho para isso? Qual o caminho para eu isso? gosto sempre de dizer que o caminho é falar a verdade para esses jovens, é ser próximo. O caminho é a proximidade com a juventude. Os padres, os evangelizadores, os catequistas precisam estar perto da juventude, falando a linguagem dessa juventude com um conteúdo profundo de fé. Agora, a gente não pode adaptar o mundo à igreja, mas a gente tem que... Aliás, não podemos adaptar a igreja ao mundo, mas a gente tem que saber quais são as linguagens apropriadas para conseguir se comunicar com esse jovem, para naquela linguagem você levar uma palavra de profundidade, porque os jovens não são superficiais. Não. Bento XVI, ele fala na jornada de 2011, e também no prefácio que ele escreve do IUCAT, né, que é o Catecismo Jovem da Igreja, ele deixa isso claro. Os jovens não são superficiais, eles querem algo mais profundo. E não tem nada mais profundo do que falar da vida eterna. Tem nada mais profundo do que falar do desejo do coração de buscar o sentido da vida. Tem nada mais profundo do que dar aquilo que ultrapassa o nosso tempo presente, que vai levar o jovem a conhecer que existe algo para além daquela coisinha que ele está vivendo com a cara no celular, ou com a vida do TikTok, ou com a vidinha própria das baladas ou das bebidas, das diversões. Né? Mas por quê? Porque hoje a gente está enfiado no mundo dos prazeres. A igreja precisa aprender a mostrar como é atraente a linguagem da fé de sempre. Então, por exemplo, eu não posso deixar de dizer para a minha juventude, aqui está a dificuldade da evangelização, encontrar o meio termo de não perder a verdade do que eu tenho que pregar de um modo atraente que a juventude gosta de abraçar. Por quê? Eu não posso ficar pregando um evangelho que vai ensinar para o jovem que ele pode ser só feliz. Então assim, vem para a igreja que você vai ser só feliz, porque não vai ter problema, vai ter paz. Olha, talvez o lugar que mais você vai encontrar problema é na igreja, né? Porque tem ser humano, você está tentando ser bom, cada vez melhor, porque na igreja tem essa cobrança da perfeição, então é óbvio que você vai encontrar problema. É isso mesmo. Agora, o que nós não podemos é mentir para o jovem, que para chegar no reino dos céus, você vai ter que travar uma guerra interior. É o maior de todos os desafios. Maior do que subir uma montanha escalando, é você subir a montanha da eternidade. Porque você vai ter que renunciar.
E aí tá o difícil. Como é que eu vou lá pro jovem que tá vivendo no mundo dos prazeres, que a dopamina tá sendo injetada na cabeça dele com os prazeres dos olhos, do ouvido, porque são músicas que atraem, são vídeos que atraem, Sim. por isso que entra muitas vezes a pornografia. Veja, é o mundo dos prazeres, que são os prazeres da comida, dos fast food, é os prazeres do ouvido, das músicas de hoje, das batidas. Né? É os prazeres dos olhos, então você tem muita coisa que você está vendo ali do comprar, olha que bolsa linda, olha que maquiagem linda, olha que tênis lindo, olha que pessoa linda, olha que música, então tá o tempo todo ali batendo, tá tudo muito bonito, muito prazeroso, então olhar para ele e falar, você vai ter que renunciar a tudo isso para chegar até o céu, tem coisa que precisa renunciar, tem coisa que você tem que fazer, por exemplo, jejum, tem hora que você vai ter que viver no silêncio para rezar um santo terço. Você vai ter... Não é muito fácil dizer isso, mas tem que ser dito. Agora, como tem que ser dito? Olha, jovem, você tem que rezar o terço. Ok, por que eu tenho que rezar o terço? Qual é o fundamento de rezar o terço? Qual é a necessidade de rezar o terço? Como que eu mergulho na espiritualidade do terço? Por que rezar o terço ele muda uma vida de uma pessoa? Por que quando eu rezo o terço eu vejo os milagres, eu vejo minha vida se consertando, eu vejo como eu estou praticando com a mente, porque eu tenho que estar meditando os mistérios, que eu estou rezando com a boca, porque eu tenho que pronunciar a palavra, que eu estou rezando com o meu coração, porque eu estou aqui meditando, que eu estou rezando com o corpo, porque eu estou segurando o objeto e a atenção. Por que é tão perfeito rezar isso? Porque me leva para o céu. Porque ele enraiza a minha vida na verdade, porque enraiza a minha vida no Evangelho, na Santa Missa como símbolo. Então tudo isso eu tenho que falar para eles também, mas com vida, Sim. Com testemunho. Com testemunho de vida. É o que exatamente, mostrando o quanto é bom fazer tudo isso. Então é o desafio que nós estamos enfrentando. Então é nesse ponto que eu acredito que aí não é só a Europa, é o mundo inteiro, é a igreja inteira precisa se reinventar para poder atualizar a tua mensagem, mas atualizar o modo de evangelizar, mas não o conteúdo. O conteúdo sempre vai ser o mesmo. O conteúdo tem que ser o mesmo, a salvação das almas. Jovem, famílias, Deus te quer no céu. Se não for para levar as pessoas do céu, não adianta falar que é igreja. É para o céu. É para levar para o céu. Essa é a missão. Padre, mas... E falar tudo isso, mas mostrando toda a realidade da nossa fé. É a igreja católica que está educando o povo ainda. Ela que tem as maiores instituições do mundo. É a igreja católica que continua a maior obra de caridade do mundo. É na igreja católica que você tem hospitais, que você tem cultura, que você tem música, o berço da música, da cultura, das universidades, dos hospitais, dos centros de caridade. Mas é na igreja católica que você não tem só isso, porque ela não é uma grande ONG. É na igreja católica, não é só um instituto cultural, mas é na igreja católica onde você encontra o sacramento da vida eterna, o batismo que te torna filho de Deus, a Eucaristia que te alimenta, que é o alimento e o pão da vida, o crisma que te unge com os dons do Espírito Santo. Imagina só de saber que você tem dons para poder tocar violão, dons de futebol, dons de esporte, mas saber que você tem dons sobrenaturais. Você tem dons de profecia, você tem dons de milagres, dons de oração, né, de oração em outras línguas, como né, os mais carismáticos vão dizer, onde você tem dom da ciência, quando você tem os grandes milagres dos santos, como São José Cupertino que levitou, você tem os milagres eucarísticos, os milagres de fé, como São Padre Pio com as chagas de Cristo, que te une a Nosso Senhor. É na igreja que tem a realidade de uma unidade perfeita das coisas materiais com as coisas espirituais, do mundo físico com o mundo espiritual. Existe uma outra realidade, existem os anjos, é nesta igreja que eu continuo falando, que eu continuo mergulhando. E é sobre isso que eu tenho que falar com alegria e com fé. Porque senão não vale a pena. Com alegria e com fé. Com alegria e com fé. Desse jeito que o senhor falou, que é lindo. Com essa vivacidade, porque é o que eu experimento todo dia. É isso que me fez hoje. Eu me considero um jovem, né, com 32 anos, largar tudo que eu larguei para poder ser padre. Não ter vergonha como um jovem padre usar batina. Não é antiquado. Gente, nós temos uma voltinha aqui pela cidade antes de gravar. Aí eu ainda perguntei, o senhor vai de batina? Ele falou, vou, não trouxe outra coisa, eu vou de batina. Minha roupa? Minha roupa, é assim, que é um modo de evangelizar também. Exato. Né? De lembrar que existe a fé, né? Exato. E as pessoas, é lógico que olharam. Aqui na Europa, os padres não usam. Não usam batina. Então, assim, muitas vezes eu dou alguns foras, né? Porque eu não sabia que a pessoa era padre. Nada indica padre. Então essas coisas às vezes acontecem. E durante o dia várias pessoas olharam para si, né? Olharam para si por causa da vestimenta, né? E é muito importante acho que falar sobre isso, porque o hábito não é uma coisa que caiu em desuso e não pode cair em desuso, porque é uma identidade, ele é um sinal religioso. O hábito no Brasil, eu não lembro quem foi que disse isso, né? Não vou me recordar o autor.
Mas isso não é uma frase minha, então ninguém cobre direitos autorais, eu só não me recordo o autor. Sim. Mas eu sei que no Brasil eu escutei lá que o hábito é a pregação dos pobres. É a pregação pública. No sentido de que as pessoas que olham para o padre com batina, uma freira com hábito, né, os freis, os frades com hábito, ela obrigatoriamente ela vai ter que olhar para as coisas de Deus, para um sinal religioso. Quer ela goste ou não. Ela vai olhar e falar assim, é o homem da igreja. Ela vai isso porque a minha imagem já remete a um ser religioso, me remete às coisas sagradas. Agora é óbvio, não é isso aqui que me santifica. Sim. É o modo como eu vivo que santifica o hábito, não é o hábito que me santifica, mas ele me ajuda. Sim. Ele me ajuda, porque quando eu estou andando em público de batina, eu estou dando também um sinal de que eu pertenço a uma instituição. O modo como eu viver, o que eu fizer com essa batina, não é um testemunho contra o Bruno, é um testemunho contra a igreja. Ou não é um testemunho a favor do Bruno, mas a favor da igreja. É verdade. Eu quero dizer, olha o homem de fé. Então, o hábito, ele não faz o monge. Isso é fato. Mas ele ajuda o monge a ser mais santo. Ele ajuda. É um instrumento. Na livraria, uma senhora foi falar com o senhor, não foi? Sim. Mas ela era brasileira e ela me viu como padre e foi pedir bênção. E aí foi interessante. Porque e se eu não fosse padre e simplesmente entrasse aqui? Não ia saber. Eu vou dizer, com essa minha cara de moleque aqui, eu lá, um moleque entrando, mais um moleque entrando ali na livraria. Mas quando ela me viu como padre, ela fez questão de se aproximar. Padre, sua bênção. E eu falei, Deus te abençoe. E ela, ai, seu sotaque, o senhor é brasileiro? Sim, eu sou brasileiro. Veja, uma senhora que tinha provavelmente mais de 60 anos me chamando de senhor. Eu tenho 32, mas eu respeito pela figura sacerdotal. Então, o senhor é brasileiro? Eu falei, sou. E aí, a gente começou a conversar. Porque o hábito, a batina te afasta das pessoas. Pelo contrário, eu jogo bola de hábito. E as pessoas se aproximaram de mim. Claro que no dia a dia eu jogo bola de roupa de esporte, mas isso aqui não atrapalha, porque eu brinco às vezes, eu tô com meio da juventude, lá na minha paróquia eu brincava de jogar futebol de batina, eu faço caminhada para Aparecida, que são 7 dias caminhando, 210 quilômetros, eu vou de batina, faço o caminho todo de batina, não me atrapalha em absolutamente nada. Né? Agora, é errado os padres que não usam batina? Não, eles têm liberdade para não usar. Isso não vai fazer de mim mais santo do que eles, né? Mas a opinião minha, particularmente, eu acho que os padres tinham que usar sempre o sinal religioso. Se não a batina, pelo menos o clergyman. Eu uso o clergyman, não fico todos os dias de batina. Eu também uso o clergyman, que é o colarinho, que é a camisa social, né? A camisa e tem aquele que tem um colarinho também, né? Que é o colarinho romano ou o clergyman, né? Que são a camisa social sacerdotal. Eu acho que ao menos tinha que usar o hábito sacerdotal para se identificar como padre. Agora, um dia de folga, quer sair mais a paisana, para estar com os amigos mais tranquilo, acho que também não vejo problema nenhum. Mas é um sinal de fé, é um sinal religioso. Né? É um modo de fé. Afinal, se alguém me parar na rua precisando de confissão também. Uma vez eu ouvi, eu não lembro que padre falando isso, que ele ia mesmo de batina aos aeroportos, porque ali ele ainda fazia uma confissão. Entendia confissão. Porque eu posso, em determinados casos, fazer isso. É óbvio. Por exemplo, aqui em Viseu, para eu atender confissão, eu necessariamente, né, a não ser que seja em fórum particular, em fórum privado, mas de modo público, para eu atender uma confissão, por exemplo, na praça pública aqui em Viseu, eu teria que pedir autorização do bispo daqui local ou do pároco que é responsável por aquela região. Por quê? Porque eles que são os responsáveis pela cura das almas. Né? Então, eu não sou o senhor absoluto do sacramento. Quem é o administrador absoluto do sacramento é sempre o bispo local. Certo. Né? Então, eu teria que ter essa autorização, a não ser em causa grave, em que eu não sei se aquela pessoa terá a oportunidade, né, de se confessar, vai sobreviver, ou é um turista que está às vezes passando com muita necessidade. Mas por isso que para isso muitas vezes é importante procurar a paróquia local, ver os horários de confissão para você se confessar. Entendi. A não ser que também, por exemplo, tenha amizade com você, estou na casa de um amigo, na casa de um outro, e estou ali na casa dele, ele precisa de uma confissão ali local, eu posso atender também tranquilamente. Entendi. Tem comunidade brasileira lá na Itália? Tem muitas comunidades brasileiras. Eu não sou responsável e não estou próximo das comunidades brasileiras que estão lá, mas conheço muitos brasileiros lá que fazem suas atividades nas paróquias, comunidades brasileiras, tanto quanto na Irlanda, tanto quanto aqui então, no diz Portugal. Que na Irlanda é forte, muito né? Muito forte. E na Espanha também é muito forte, tem a família católica brasileira em Madrid, que é muito forte, bem legal o trabalho deles. Eu sei que aqui também tem umas comunidades brasileiras que tem em Portugal e vão fazendo os trabalhos deles, né? A Canção Nova parece que tem se aproximado também aqui de Portugal, fazendo um trabalho legal.
Então tem bastante trabalho, tem bastante brasileiros. Na verdade, nós costumamos brincar que brasileiro é igual pomba ou grama, né? Tem em todo lugar. Né? Em todo lugar você vê pomba, em todo lugar você vê grama, em todo lugar você vê brasileiro, né? A Canção Nova está fazendo um trabalho bonito com a nossa Beata Madre Rita. Então, agora, dia 24, comemora-se a data dela. Então, eles fizeram um documentário muito bonito sobre ela e que vai sendo passado no Brasil também. Ah, que legal. Muito bom. Né? Então, aos pouquinhos que vai a devoção a ela se espalhando, né? Porque é uma necessidade ter uma beata que ninguém a conhecer, Exato, né? exatamente. É triste. Então, a Canção Nova está ajudando a fazer esse trabalho. Exatamente. Padre, e em Espanha o senhor também tem alguma coisa lá, não é? Sim, uma vez por mês. Então, eu moro na Itália e estudo lá. Estou lá estudando no Colégio Pio Brasileiro, né? O Colégio Pio Brasileiro é um colégio da CNBB, da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, que ele mantém lá na Itália para acolher os padres que vêm do Brasil para estudar. Então, mas mais ou menos uns 100 padres. Nós moramos em uma comunidade de padres grande, lá. né? 100 padres. Mais ou menos. Estamos entre 95 a 100 padres lá. Muita gente. Uma comunidade grande de padres que estão estudando, cada um na sua área. Eu estudo teologia moral, outro estuda liturgia, outro estuda sacramentário, outro estuda Bíblia, outro estuda patrologia, depende da área. Então, cada um na sua faculdade, mas moramos em comunidade naquela casa onde eu habito, em Roma. Então, aos finais de semana, eu faço trabalhos pastorais em algumas paróquias. Então, eu faço um trabalho pastoral semanalmente. Toda semana eu celebro missa num santuário, que é o Santuário da Mãe Rainha de Chantity, né, lá em Roma mesmo. 2 vezes por mês eu vou para Caserta, que é no sul da Itália, em San Prisco especificamente, que é uma comuna italiana, onde eu celebro missa para uma comunidade de freiras, para umas irmãs, e atendo confissão das missas, né, para aquele padre de lá, ajudando a comunidade local. Então existe um rezando e outro atendendo. E outro atendendo. Eu acho maravilhoso. Eu faço esse trabalho lá ajudando aquele padre e celebro a missa de domingo para as irmãs, para essa comunidade de freiras. 2 vezes por mês eu vou lá. Aí o padre me ajuda também, que eu mostro sobreviver. Sim. Nesse mês também, 2 vezes por mês lá. E 1 vez ao mês eu vou para Madrid para fazer um trabalho de capelania. Não é capelania oficial, mas é um trabalho um trabalho pastoral que eu faço com a família brasileira católica em Madrid, na Espanha, onde eu celebro missa, dou formação, atendo confissões e também durante a semana eu dou formação para casais, ajudando o grupo de jovens que a gente está formando lá. Muita dificuldade, nós estamos lutando para formar, que eu faço essa assistência, atendo confissão, se precisar visitar doente, essas coisas, eu também faço esse trabalho com a autorização dos padres locais também, que sabem que eu faço esse trabalho com a comunidade brasileira lá. Certo. Então esse é o trabalho que eu faço em Madrid. E geralmente 1 vez por mês eu fico de folga, que é o mês que eu tiro para poder... Você tem folga? Onde que está sua folga? É um final de semana, pego um final de semana de folga, que é essa folga que eu tiro ou para adiantar estudo, ou para estudar, ou para conhecer os lugares. Sim. E aí eu faço para conhecer, para viajar, para conhecer... Fazer santos roteiros, não é? Fazer santos roteiros, porque eu também estou na Europa e tem muita coisa boa, né, histórias e muitas histórias para conhecer. E eu uso esse final de semana para poder, né, conhecer o máximo que eu posso conhecer. Porque graças a Deus, né, a Europa tem uma estrutura monetária que permite também essas viagens. Andar para um lado e para o outro. Para um lado e para o outro, para você conhecer. E eu estou aproveitando essa oportunidade também. Que eu tenho dinheiro? Não tenho. Eu vivo de ajuda de cursos. Posso dizer abertamente que muitas vezes eu vivo aí com 300 euros, 250 euros, mas para poder, assim, só para sobrevivência, investir nos estudos mesmo. Só que eu aproveito, me organizo, eu aproveito com a ajuda de pessoas, dos amigos também. Tenho amigos, Deus é providência, que é providência. Eu ia falar isso, mas através dos amigos é a providência de Deus. Exato, não é? A providência de Deus por trás, tudo isso que me ajuda a poder conhecer o máximo que eu posso conhecer. Por exemplo, estou aqui em Portugal hoje, única e exclusivamente pela graça da providência de Deus, né? E por convite de amigos para poder servir e ajudar. Estou aqui para isso. Dica: nunca tenho medo de pedir para padre fazer o que é coisa de padre. Tá? As pessoas ficam com vergonha de pedir para o padre para celebrar a missa, ficam com vergonha para pedir para o padre de atender a confissão, para visitar o doente, para fazer uma atividade pastoral. Não tenha vergonha de pedir para o padre fazer o que é coisa de padre. Tenha vergonha de pedir para o padre fazer aquilo que não é coisa de padre. Entendeu? Se o padre tiver que visitar uma casa, padre, eu tenho vergonha de convidar o senhor para comer na minha casa. Não tenha vergonha de fazer isso. Porque é missão do padre estar perto do seu povo. Por que não? Isso ajuda também o padre. Quando a gente vê tantos padres depressivos, tantos padres com sintomas de depressão, tantos padres se suicidando, qual a melhor forma de ajudar um padre desse? Seja você também próximo dele, seja amigo dos padres. Convide para ir para um cinema.
convide o padre para comer na sua casa, não tem problema. É missão do padre também estar junto com o teu povo. Porque é ali que vocês vão conversar, vocês vão pedir conselho, vão se aprofundar na teologia, vão se aprofundar numa coisa, numa dúvida que você tem de fé, vai se aprofundar na alegria, vai ver que o padre não é uma pessoa normal no sentido de que ele é como todos os homens. Não, ele tem um voto de fé consagrado, que ele tem algo diferente ali. Mas, humanamente falando, ele é normal como todo outro padre. Então, precisa também sorrir, precisa se divertir, precisa se distrair, precisa comer, precisa de momentos lúdicos. E onde ele pode fazer isso, se não com as famílias que estão próximo deles? Como é que ele vai saber como é uma vida familiar, no que tem que aconselhar, se muitas vezes ele não está convivendo com uma família ali que pode ajudá-los? Então, famílias, jovens, vovozinhas, sejam próximos dos padres, por favor, não tenham medo deles. Ah, mas o padre às vezes ele é grosso, ranzinza. Ultrapassa isso, respeita isso, ultrapassa isso e dá um abraço, um bom abraço nele, que nem o padre ranzinza resiste a um bom abraço de amor, viu? Padre, só voltando na Espanha, quantas famílias são nesse grupo? Eu não sei dizer quantas famílias, mas tem bastante. Tem bastante, por exemplo, nós fizemos uma festa junina ali, que nós podemos ter certeza que chegou pelo menos a quase 900 pessoas. 900? Mais de 500 pessoas, quase 900 pessoas na festa junina. Brincando. Começamos a festa junina mais ou menos em 500, mais ou menos umas 5 horas da tarde e rodou, porque lotou muitas pessoas. Depois eu posso mostrar a foto para você. Nossa, quase que maravilha! Quase 1000 pessoas ali. Né? Não eram todos pertencentes à família brasileira católica. Sim, são amigos dos brasileiros. É uma comunidade eminentemente de brasileiros que estavam ali. Né? Bastante gente. Bastante. Fiquei agora espantado, porque aqui na Europa é todo mundo muito menos. A Espanha é muito maior. Trabalhando, nós temos ali, assim, na equipe que comporta os grupos, o núcleo de grupos de trabalho, você tem ali mais ou menos, deixa eu ver aqui, umas 5, 6 famílias, né, que são aqueles que estão à frente, né, que organizam de famílias mesmo, casais com filhos ali que estão ali à frente. Mas toda vez que a gente se reúne, a gente tem, às vezes, os retiros, os encontros de formação, sempre tem mais vou pegar em número de pessoas, né? Você tem mais ali de, geralmente, 60, 70 pessoas. Para a Europa é um número muito bom. É um número muito bom. Você tem umas 70... Você fala lá na universidade, no Brasil, você fala assim, não é nada. Não, para a Europa, 60, 70 é pessoas, muita gente. Que você vai trabalhando, porque você pega ali, porque é em torno de aí 30 famílias, mais ou menos, 20 famílias. É muita coisa, gente. É isso. Então eu costumo dizer que a comunidade brasileira católica tem comunidades que sempre estão juntos, de alguma maneira fazendo as atividades, dentro das atividades que fazem, eles chegam a umas 150 pessoas. Muito bom. Me corrija se eu estiver errado, viu, família católica brasileira? Pode ser que seja menos, mas pode ser que seja menos, né? Eu estou aqui exagerando. Mas o que eu vejo, bato o olho, geralmente é isso. Porque os retiros que eu tenho pregado, que eu tenho estado com eles, essa é a faixa etária de pessoas. 150, 200 pessoas. E essas pessoas já tinham um serviço no Brasil, é isso? Algumas sim. Necessariamente. Algumas sim. E por isso que criaram esse núcleo, essa comunidade. Que sentiram falta e se juntaram umas a outras para poder fazer o trabalho. Mas grande parte foram evangelizadas através do início deles, dessas pequenas famílias que começaram os movimentos. Eles começaram levando Nossa Senhora e rezando o terço em casa. Eles começaram dessa maneira. Aí sentiram que tinha que ter um espaço, movimentos maiores, aí começaram a fazer os movimentos de retiro, de formação, de pregação, de peregrinação. Então eles juntam isso. Exemplo, são 2 ônibus de peregrinação, 2 a 3 ônibus de peregrinação que eles vão. É muita gente. Então, se você contar ali 2 ônibus cheios... 50 cada ônibus. Você tem 100 pessoas. Né? Então, é mais ou menos esse o número de pessoas que é a comunidade católica brasileira em Madrid. Agora, é óbvio que não é que toda hora você tem atividades que tem esse número de pessoas, que é rotativo. Depende se é no verão, no inverno. Exatamente. Tem tudo isso. Tem tudo, depende da feriada, a vacância própria, eles viajam. Agora, eu me surpreendi com essa festa junina que nós fizemos, com o tanto brasileiro que teve. Beirou a 1000 pessoas. Beirou a 1000 pessoas tranquilamente. E eles têm não vou falar assessoria, tem o aval do vigário deles, do bispo deles. Tudo certinho. Eles são oficialmente comunidade. Oficialmente os responsáveis brasileiros em Madrid. Ai, que bonito. Naquela diocese. Toda vez que o bispo está falando dos movimentos de estrangeiros, de brasileiros, uma das primeiras pessoas que eles pensam é na comunidade brasileira em Madrid.
Porque também com essa quantidade de gente deve ser uma das mais fortes. Exatamente. Não tem só eles, eu sei que tem uma comunidade brasileira, tem uma outra comunidade brasileira que faz serviço tão forte quanto. Tão forte quanto. Eu ando me espantando com as coisas na Espanha. É uma religiosidade muito bonita. Muito forte lá, muito bonita também. Nós recebemos quantos jovens? 4, 5? No total? Não, que ficou com a gente. 4, né? 4. Acho que foram 4. Porque foi assim, padre, eu estava cuidando das casas que iam receber os jovens para a JMJ. Então eles ficavam aqui para os dias da diocese, que era a semana antes. Pré-jornada, né? Pré-jornada. É só saber aquelas coisas que ninguém vai saber o que aconteceu nunca. Era um dia que eu estava tão cansada, tão cansada, tão cansada. E o ano passado aconteceu que nem esse ano. O meu carro quebrou. Então eu fui a pé, juntar lá com as meninas para pegar os papelinhos que tinha 2 famílias na minha igreja que aceitaram ser família de acolhimento. Eu já não aceitei, porque eu estava envolvida com o trabalho, com as peregrinações. Eu falei, não, eu vou ajudar de outra forma. Eu ajudo as meninas que não têm condições, de outra forma, mas não vou aceitar em casa porque eu não tenho condições de cuidar. Né? Eu vou estar trabalhando. Aí eu chego para pegar umas cartelinhas assim, com o nome bonitinho dos jovens e tal. Então eram 2 famílias. Uma que é uma jovem senhora como eu, que ia ficar com 2, e um outro senhor, quando eu digo senhor, já mais de 70, com uma esposa muito doente já. Sabe, os gestos dela já são tudo era devagarinho. Eu não sei o que aconteceu na ficha desse homem, mas constava para ele 7 jovens para dormir na casa dele. Como que ele ia ter condição de ficar com 7 jovens? Nunca, né? Aí eu falei, meu Deus do céu, que tapão que Deus está me dando. Eu não queria ficar com os jovens, né? E agora eu vou ficar com 4, porque eu não vou passar para ele não tem condições, né? Aí liguei para o Mauro e falei assim, amor, tá tudo bem? Tá tudo bem. Ele falou assim, então sabe o que é? Lembra aquela história que os jovens não iam dormir aqui? Nós vamos ficar com 4. Ele falou, quantos? Eu falei, 4. Nossa. Aí ele falou, tá bom. E ele ficou pensando, né? Ficou analisando, já que vem, né? Padre, esses jovens, porque aí eles queriam ficar todos juntos. E como a outra era minha amiga, e o senhorzinho também, então todas as refeições a gente fazia junto, as noites eram sempre animadas. Ficamos em 7, ao todo dava quase 20 pessoas dentro do apartamento. Não era quando a gente se juntava. As panelas eram daquelas que minha mãe mandou uma mensagem, você está recebendo doação? Porque eram umas coisas enormes. Que meninada de fé. Legal. Que coisa linda, né, Bia? E a Espanha tem muitas coisas bonitas de iniciativas lá, porque a Espanha é um berço de vocações também, né? Mas, por exemplo, é na Espanha que surgiu, por exemplo, a Opus Dei, é na Espanha que surgiu o Caminho Neocatecumenato, que tem trabalhos muito bonitos. Né? A Espanha tem muitos movimentos ali legais, né? Que levam a fé. Estou dizendo que a igreja tem que ser como eles, só sim. É um modo de ser católico. Mas que tem uma espiritualidade muito forte, eles arrebanham a capacidade formativa dessas 2 comunidades são muito fortes. Né? Então, assim, isso é muito legal. Então, na Espanha, eles têm uns movimentos muito bonitos de evangelização. Tem mesmo. Esses jovens, e agora nas férias, estava fazendo 1 ano, né? Então, ele mostrou nas férias dele, mas todo mundo, em algum momento, estava na igreja, em algum momento fazendo alguma coisa, e uma das meninas discerniu para a vida religiosa. Ah, que maravilha. Né? E a Ruth foi para a vida religiosa e de claustro. De claustro? De claustro. Tá vendo? Então, as vocações continuam aí. Elas continuam. Porque Jesus é o Senhor das vocações, né? A gente se desespera, mas quando Deus chama, meu filho, não tem o que fazer. Deus chamou, tá chamado. E foi um grande presente pra gente. Ainda nós vamos a Cuenca. A gente combinou que a gente vai, que ainda não calhou certo, mas foram realmente jovens que eu fiquei impressionada dessa religiosidade. E outra coisa de Espanha que me marcou foi Barcelona. Nós entramos para assistir a missa na cripta da Sagrada Família e eu entrei e estava me sentindo, nem em Portugal eu me senti no Brasil. Muito incrível essa experiência que a gente teve de que a Igreja Católica é uma.
É maravilhosa. Onde você vai... Exatamente, você está em casa. Exatamente. Eu, em cada missa que eu participo aqui, seja na Itália, seja na Espanha, seja em Portugal, eu me sinto na fé católica. Essa é a catolicidade da igreja. É lindo ser católico. É lindo. É uma igreja, é uma fé que professa o mesmo Senhor, a mesma doutrina, sabe? A mesma pastoral de fé, no sentido de ter que salvar as almas, mas a sua abrangência é tão grande a ponto de pegar o que é melhor de cada cultura, santificar o melhor de cada cultura e permitir que aquela cultura celebre no seu modo de celebrar, no seu modo de ver a católica, mas com a mesma identidade católica, de tal maneira que eu posso ver toda a característica espanhola no modo dos espanhóis rezar, mas eu estou vendo a mesma fé católica ali. Por trás das características culturais existe a única fé católica da qual eu posso me sentir católico. Foi assim a maior experiência assim fora, porque assim, a gente está sempre, graças a Deus, podendo também conhecer outros lugares. Mas ali em especial, me senti como se estivesse na minha casa, em Santo André. O Padre Fernando Sapateiro. Foi meu professor. Um grande abraço ao Padre Fernando Sapateiro, foi meu grande professor. Depois nós vamos mandar foto para ele. Meu TCC foi feito com ele. Foi feito com ele? Eu fiz meu TCC com o Padre Fernando Sapateiro. Maravilhoso ele. Inteligentíssimo. Um absurdo de inteligência, meu Deus do céu. É. Botava medo, viu? Nossa, me botava medo daquela faculdade. Mas como eu lembro que eu gostava de desafios, sim, você foi lá já. Eu já peguei ele como meu orientador do TCC. Olha que maravilha. Mas deve ter levado várias. Com certeza. Mas sempre uma melhor do que a outra, porque sim, me ajudou. Não, eu sou padre hoje, né? Sim. Não, e ele é capaz mesmo de mudar as vidas, né? Ele mudou a minha vida, a do Mauro. Então, eu sou suspeito para falar dele. E eu sou suspeito, porque eu gosto muito dele. Um padre incrível mesmo. Que salva almas, sim. E ele deu um up também, uma guinada de evangelização muito grande. Eu lembro que tinha umas irmãs que estavam muito próximas deles. Eu não lembro. Porque eu estudei com uma das fundadoras, que é a fundadora. Você estudou com a... Ai, meu Deus do céu. Eu também esqueci o nome dela. A Maluíra. Sim. Eu estudei com ela também, teologia com elas. E eu vejo que aquelas irmãs eram bem próximas, eu acho que elas fizeram muito bem para ele. Porque eu vi ali uma vivacidade de fé muito forte ali nele. Sim. Up ali impressionante. Muito. Ele ajudou lá a fazer a casinha delas. Mauro, me ajuda aí, como é que é? No meu casamento elas estavam. Como é que é o nome, Mauro? Que horror. Eu tomava tanto mel delas. Elas vão na minha mãe ainda. Elas vão na casa da minha mãe levar as coisas. Minha mãe fala, as freiras já passaram aqui, viu, Raquel? Eu falei, então tá ótimo. Tá mó ruim de memória, credo. Mas é uma gente muito boa. É uma gente muito boa, de muita fé e fez muito bem para nossa família. Eles realmente fizeram uma transformação na nossa família. Padre, agora Portugal. Temos a missa. Tem planos para Portugal? Sonhos do quê? Tem, porque Portugal, para mim, o que acontece? Eu sou muito suspeito para falar de Portugal. Eu amo a história de Portugal, né? Eu não sou o maior especialista em história, mas eu amo a história de Portugal. Eu acho que Portugal tem muitas riquezas, tem muita fé expressa nessa cultura. Então, eu tenho uma grande vontade, quanto mais eu conhecer, aonde eu puder entrar, onde eu puder caminhar para Portugal, eu quero fazer isso, né? Eu ainda tenho um sonho de conhecer Coimbra, né? Eu não conheci Coimbra ainda, tenho um sonho de conhecer Coimbra, aprofundar ainda mais no conhecimento de Lisboa, né? Conhecer parte de Porto também, que tem muita coisa muito bonita, sabe? Eu quero conhecer, beber um pouco dessa fonte, porque assim, eu louvo e agradeço muito a Deus, porque hoje eu sou católico por causa dessa nação. Sim, quando a gente pega as navegações, ao contrário do que muitos dizem, as navegações não tinham só interesse econômico. As navegações tinham interesse de evangelização. As navegações tinham interesse daqueles que também entravam naqueles navios, não sabendo que ia voltar, porque poderiam morrer. Isso. De grandes tribulações, quando voltava em pouco, um número muito reduzido, né? E eles tinham uma intenção de expandir o reino de Deus, de conquistar almas para o nosso Senhor Jesus Cristo. Era só isso? Claro que não. Tinha os seus interesses comerciais, tinha os interesses econômicos, que tem até hoje. Tá? Isso o mundo inteiro hoje se aproxima. Estados Unidos se aproxima de quantos países para quê? Só porque eles são bonzinhos? Não, porque tem interesse comercial, que é uma coisa muito normal, né? Sempre existiu no mundo, mas tinha os interesses da fé. E esse interesse da fé fez com que ele chegasse até o nosso país e trazesse a fé para a gente. Tanto que hoje eu comecei a perceber e entender as raízes de muitas coisas da minha fé brasileira depois de conhecer Portugal. Então eu tenho planos muito profundos de me aprofundando cada vez mais perto de Portugal, porque eu tenho para mim
que grande parte daquilo que é o desejo de Deus para esse país também se estendeu de modo direto ao Brasil, porque nós, durante muito tempo, o Brasil foi Portugal. Exatamente. Então tem muita promessa de Deus para esse país que se estende para nós também como brasileiros. Então, nós brasileiros tínhamos que ser muito mais gratos e muito mais próximos de Portugal, e vice-versa. Tá? E vice-versa. Portugueses também, junto com os brasileiros, tinham que ser mais próximos. Isso é um pensamento que eu tenho e defendo essa tese, né? Amo. Então, eu particularmente tenho aqui um amante luso, né? Brasileiríssimo, amo meu país, defendo meu país como desejo, mas extremamente português, de alma portuguesa, né? Amo esse país, né? E tá na história também. Quando você pega ali a Carta de São Paulo aos Romanos, é muito bonito isso. A Carta de São Paulo aos Romanos, quando São Paulo passa em Roma, quando ele escreve essa carta, tem vários motivos. Dentre os motivos, não é só um, dentre os motivos, São Paulo queria angariar fundos para ir para a Espanha evangelizar. Agora, quando nós falamos Espanha, São Paulo não está falando da Espanha enquanto nação, porque ainda não existia a noção de nação-estado. Era a região hispânica, ou aqui a região ibérica, né? São Paulo tinha interesse de evangelizar aqui. Esse era o intuito. Então veja, que já era desejo de evangelização, desejo de Deus, porque é Carta de São Paulo aos Romanos, portanto é um livro canônico. Sim. Portanto, sendo um livro canônico, é revelação. Portanto, faz parte da revelação de Deus, do livro bíblico, a evangelização do reino ibérico, do reino hispânico. Sim. E chega, a palavra de Deus chega até essa região. E por chegar até essa região, chega até Portugal, que é a ponta do fim do mundo. Sim. Porque eles queriam levar a fé até o fim do mundo. Então, até o fim do mundo conhecido era Portugal. Então chega até Portugal. E de Portugal chega até onde? Chega até as Américas. Através de Portugal, junto com Portugal e Espanha, naquela época, os reinos espanhóis e os reinos lusos, as grandes navegações, chega até os confins da terra, de modo literal. É verdade. Em outros lugares chega até mim. Então, por que eu amo esse país? Porque ele está ligado à promessa de Deus da evangelização do mundo. E a promessa de Deus, e aqui que é bonito, porque por isso Imaculada Conceição, Deus não usa algo e descarta esse algo depois que ele usa. Ele usa, santifica e leva para o céu. O modo como Deus usou a Espanha e Portugal vai levar a Espanha e Portugal para o céu. E Portugal e a Espanha precisam voltar a reconhecer o senhorio de Jesus Cristo sobre esse país. Então, aonde eu estiver, eu quero dar testemunho do senhorio de Jesus Cristo. Sem medo nenhum de dizer para os portugueses, para os espanhóis, também para os italianos, para os meus brasileiros, e dizer para mim todos os dias: Jesus é rei e ele precisa reinar. Como? No império político? Não, no império dos corações. Que se influenciar a política para o bem comum, amém. Mas se não influenciar, eu farei o meu melhor para salvar as almas. É por isso que eu amo Portugal. Quais são meus planos para Portugal? Dar testemunho de nosso Senhor Jesus Cristo. Esse é meu plano. Amém. E receber mais, ainda beber mais da história. Conhecer mais. Que cada vez mais que eu estou aqui, eu saio com conhecimentos incríveis das raízes da minha fé, da minha língua. Sabe, falar português para mim não é detalhe. A língua portuguesa é linda. A gramática portuguesa é linda. Evangelizar com o português é lindo. O português tem palavras precisas que me ajudam a evangelizar. É lindo falar de Jesus Cristo em português. Então, minha intenção é essa. Adquirir cada vez mais cultura, beber deste país maravilhoso. O senhor, quando esteve comigo, conheceu lá o espaço da Beata Madre Rita, que é a nossa padroeira lá na igreja. Já conheceu Braga? Braga, sim. Foi no Sameiro? Conheci Braga, conheci aquela igreja da escadaria, conheci aquela igreja de Maria gigantesca. Maravilhosa, né? Meu Deus do céu. Aquilo ali me impressionou. Porque eu tinha a noção da teologia do templo. O que é uma teologia, né? Porque o templo não é só uma coisa que está ali para ser utilizada. O templo tem algo teológico. Existem os ícones, existem as imagens, ela tem o seu significado teológico. Ela não está ali por estar. Ela tem algo que me educa. E quando eu já tinha conhecido isso, então eu conheci alguma coisa no Brasil que tinha essas coisas bonitas, mas quando eu cheguei ali naquele lugar, em Braga, que eu vi aquelas escadarias até chegar ao topo, eu fui vendo o quanto aquela estrutura te educa na fé, porque você precisava subir, né? E aí você vai deixando para trás os pecados, você tem as virtudes, a esperança, a caridade, a fortaleza, a justiça.
E a grande caridade você só encontra quando você está lá em cima. É verdade. Quando você está lá no templo mesmo. Ou seja, toda a vida cristã é essa educação. Aquele templo, aquele ambiente, aquela construção, ela é teológica. Ela te educa. Ela te forma também. Então, esse é daquilo que eu falava da batina. Então, não é só a batina. Então, a gente não pode perder também, nas nossas construções dos edifícios também, alguma coisa que educa. Hoje a gente vê edifícios nihilistas, edifícios secos, vazios, que você olha e você fica, sabe, não expressa nada, é uma feiura que está ali, sabe, não expressa um vazio. As esculturas, a arte contemporânea, muitas Hoje vezes... a gente viu isso, né? A arte contemporânea, ela não expressa muitas vezes, porque toda a arte, ela expressa como está o coração, o interior do homem. Se o coração então você vê hoje, se o homem está vazio, com e tá aquela feio, bolinha. então, o homem que está em volta do pecado, o homem que está feio, o homem que está assim, sabe, bagunçado em desordem, o homem que está vazio, ele vai expressar isso. Por isso que a nossa arte, a nossa música, muitas vezes as músicas são vazias, os ritmos são barulhentos, as artes são muitas vezes feias ou são completamente desordenadas, distorcidas, porque é assim como está o interior do homem. Mas quando você pega aqueles templos lindos, como eu vi lá em Braga, como eu vi, por exemplo, em Guimarães, naquela igreja que tem as pedras grandonas, assim, ordenados, com beleza, com simetria, com ordem, com princípios, porque você tem princípios ali. Eu aprendi que existe uma hierarquia das virtudes. Por quê? Porque cada virtude estava em cima da outra, mas as virtudes de baixo eram a base para as virtudes de cima, mas as de cima são as mais importantes. Eu entendi que a vida humana é isso, é adquirir virtudes, adquirir conhecimento, você crescer para estar cada vez mais próximo de uma perfeição que eu possa alcançar. Não, sabe, o céu pode ser alcançado, a perfeição dos atos pode ser alcançada, a ordem na vida, o princípio de ordem, de ordenamento da vida, ordenamento dos sentimentos, ordenamento das paixões, ordenamento dos sentimentos, dos temperamentos, tudo isso pode ser organizado e ser ordenado. Aqueles edifícios espirituais nada mais é do que um símbolo público e visível do grande edifício espiritual que eu tenho que construir, que é a construção, a formação da minha personalidade, da minha alma. Eu aprendi isso. Eu fui ver naquela igreja de Braga. Então, aí você me perguntou, o que eu quero fazer em Portugal? Eu quero ser santo, eu quero ordenar minha vida, eu quero aprender desses que construíram uma nação, né? Que construíram um povo, que construíram, né? Então, é óbvio que eu quero isso. Né? É isso. Conheci Braga. É só isso. O famoso Bragazinho, né? Conheci. Padre, já está se organizando lá em Roma para o jubileu? Sim. Como é que estão as... Está um caos. Está um caos? Estamos falando aqui de ordem, né? Mas agora vamos mudar da ordem para o caos, né? Mas o Espírito pairava sobre o caos e ordenou tudo, né? Então é isso que está acontecendo. O Espírito Santo está lá, então ele está reorganizando tudo para acolher, né? No bom sentido. Mas está um caos porque eles estão reformando, está muito bonito. Então você que tiver a oportunidade assim, de ir para lá, vai nesse jubileu, porque está muito bonita a organização. Roma está trabalhando com o Vaticano para poder organizar a acolhida, né, as comunidades religiosas, as paróquias, as igrejas, estão tudo se organizando para acolher peregrinos, né? Roma, até já a partir de hoje, assim, está lotado de pessoas. Roma não para, é uma cidade que não para. E Roma é muito bonito porque Roma é conhecida como a cidade do caos organizado, né? Porque é um caos que tudo dá certo, né? Você vai, tá todo mundo indo para todo lado, você não sabe para onde que está indo, mas vai sempre chegar em algum lugar. Afinal, todos os caminhos levam a Roma, né? E o próprio Roma, todos os caminhos levam a Roma e literalmente ao Vaticano, né? Literalmente você chega ali no Vaticano para ver o grande monumento da fé. Então tá muito bonito, tá lindo lá. Então, assim, depois a gente vai contar alguns segredos que eu tô tentando aqui com o Padre Bruno. Quem sabe dá certo. Aí depois eu conto para vocês pro jubileu, né? Com certeza, estou aqui para isso. E o jubileu é uma grande graça, né? O jubileu, ele é um grande momento de fé. Para quem não sabe o que é um jubileu, Padre, o jubileu acontece a cada 25 anos. Atualmente. Antigamente na Bíblia, ele acontecia, se eu me recordo, a cada 5 anos, né? Que tinha um ano, não, a cada 50 anos. 50 anos. A cada 50 anos, porque tinha um ano a mais, que era o ano sabático, que era o ano da graça do Senhor, onde eram perdoados os pecados, né? Tinha o ano da graça, onde eram perdoados pecados, perdoados dívidas, perdoados, sabe, onde os escravos se tornavam livres. Era um grande momento da unidade dos povos. Os escravos se tornavam livres durante aquele dia santo, aquele ano santo, para poder desfrutar junto com os patrões, com os senhores de escravos, com os poderosos, etc. Uma vida de liberdade, de comunhão, de festa, de libertação e etc. Tem vários significados, porque esse jubileu você sempre coloca uma temática
para poder festejar, comemorar e refletir. Sim. Como teve o ano extraordinário, o Jubileu da Misericórdia, como o Papa Francisco chamou. Isso. Que ano que foi que eu não me recordo? Era 2014, se eu me recordo. Ai, não lembro. Acho que foi 2014, né? Que ele chamou o ano da Misericórdia. Acho que foi isso mesmo. Né? Depois você teve, aqui o 2018, não me recordo. Teve o Jubileu, que foi a grande comemoração da Porta Santa, tudo isso. E agora tem o Jubileu da Misericórdia, que o Papa está chamando. Né? Da Esperança. Da Esperança. Que é o Jubileu da Esperança e da Juventude. Então, e aí se abre as portas das catedrais. Isso, que aí existem os grandes sinais, porque aí no Jubileu, ele sempre tem as preparações, que aí você tem, por exemplo, as portas santas. O que são as portas santas? Primeiro nós temos que voltar ao Evangelho. Então, Jesus diz, eu sou a porta, quem passa por mim vai para o reino dos céus. Então, qual é o significado da porta? É o significado da entrada para o mistério da fé. Então, passar por uma porta da fé num Jubileu é fazer a opção de entrar para o reino dos céus, de entrar para o grupo dos eleitos, da comunidade do reino dos escolhidos, de viver em uma comunidade de fé, de passar pela porta da esperança, a porta da fé, a porta da misericórdia. Tem significado, eu passo pela porta da fé para trilhar o caminho. Passei, já sou abençoado, está tudo bem. Não é amuleto da sorte, não é mágica. Né? Quando você opta por passar por uma porta santa, estou optando por entrar por um caminho de misericórdia, um caminho de esperança, um caminho de amor, um caminho de vida nova, para trilhar uma caminhada. A vida católica é uma caminhada, ela é uma jornada até o céu, né? Então, as portas santas têm esses significados, né? De iniciar, de passar, de entrar por um caminho de fé. É muito bonito isso, porque a porta tem significado. Tanto é que no ritual de batismo, inicia-se o ritual do batismo, o dia de batismo, inicia-se fora da igreja, na porta. É verdade. Por quê? Porque o batismo é a porta de entrada para os outros sacramentos. Então a porta tem isso, é a porta de entrada. Porque é pela porta que você é acolhido, é pela porta que você entra numa casa, ou seja, pela porta você entra no reino dos céus. Então por isso as portas santas. Então aí vai abrir das catedrais, das quatro catedrais. Ou das catedrais ou dos lugares santos que são eleitos pelo Papa. Então as dioceses também têm os lugares que são eleitos como portas santas, né? Certo. Aí são as portas santas que você entra, que você é abençoado, você ganha indulgência, geralmente quando é tudo isso. Então o jubileu tem essa característica. E tem também as outras características, como as obras de caridade que se faz, as obras espirituais de misericórdia que se faz. Você tem as orações que se faz, que você tem que rezar, os encontros preparatórios, você tem os encontros de formação, tudo isso faz parte do ambiente de jubileu. Tem um símbolo, por exemplo, o símbolo do jubileu desse ano, você tem 4 pessoas, são 5, ou 4 ou 5, eu não me recordo, sim, que simboliza cada pessoa de cada continente, acho que são... Eu acho que é isso, acho que é tá isso, com a fotinho aí, né? São 4, mas geralmente são 4, acho que são 4 pessoas, e elas estão abraçadas para mostrar que existe uma fraternidade, uma unidade, e elas abraçadas, com braços abertos, formam um barco, mostrando que elas estão navegando, sim, na jornada da vida, segurando a cruz, que também tem um sinal de âncora, para dizer, porque a âncora é um sinal de segurança. E qual é o sinal de jubileu? É a esperança. Então a esperança é a segurança do cristão. A esperança é a segurança da humanidade. Né? Então ela é muito bonita. Né? Ela é muito bonita. Então tem esse grande significado. E é durante o ano inteiro de 2025, né? 2024, 2025. Que vai começa no Natal, né? Acho que é na noite de Natal. Geralmente é isso. Né? E vai percorrer 2025 exatamente, inteiro. Que é o ano todo com grandes eventos que vão fazer exatamente para celebrar um mistério grandioso da fé. Nesse caso, o Papa convocou como, né, o grande jubileu da esperança e da juventude. A juventude também como sinal de esperança. Tanto que o da juventude é o tempo maior. O tempo maior. Vai ter vários, vai ter de catequista, vai ter, mas sempre com 2, 3 dias. Exatamente. Para os jovens ele dedicou uma semana. Exatamente. E aí com várias, isso mesmo. Daqui. Mostra aí para eles. Tá vendo a cruz? Acho que é melhor você virar aqui. Depois você joga, então tá bom. Mas mostra. Aí na cruz, você tem a cruz, pode perceber que nesse símbolo que está formando um barco, tem a cruz em cima, por quê? Porque a direção onde a gente olha, a gente tem que olhar para a cruz e seguir ela. Porque é a partir da cruz que vem a ressurreição, é na cruz que morre o pecado, né, e ressuscita, é na cruz que o mal é vencido, é na cruz que o amor é doado. Por que eu ando sempre com uma cruz? Não é porque eu sou religioso, porque para mim a cruz é muito significativa. Eu olho para a cruz, eu não estou vendo um homem fracassado, um homem morto, eu estou vendo o amor doado, eu estou vendo qual é a consequência de alguém que muito ama. A consequência de quem ama é dar a tua vida pelo outro. Quando eu olho para cá, eu vejo qual foi a consequência, até onde Deus foi capaz de me amar. Eu vejo o tamanho do amor de Deus.
Como Deus foi capaz de me amar? Ele me amou numa cruz. Ele me amou tanto que ele foi capaz de aguentar. Até onde o amor suporta? Até a cruz. Até a morte. Então não tem como um católico, um cristão caminhar sem olhar para a cruz. Não existe catolicismo sem cruz. Não existe cristianismo sem cruz. Não existe cristão sem cruz. Não existe quem ama sem cruz. Por isso que é olhando para a cruz que eu aprendo a suportar o outro no casamento. Que eu aprendo a perdoar. Que eu aprendo a fazer caridade sem esperar obrigado. Que eu aprendo a perdoar. Que eu aprendo a ser bom sem esperar que o outro reconheça. Que eu aprendo a fazer bondade sem esperar que a sociedade também faça. Ah, mas todo mundo faz assim, mas eu não sou todo mundo. Então eu vou continuar fazendo o que é bem. Mas ninguém mais faz isso, mas eu continuo. Eu não sou ninguém, eu sou alguém. Então eu vou continuar fazendo o que é certo, porque eu olhei para a cruz. É na cruz que eu aprendi isso. Então ele é muito significativo para mim. É na cruz que eu vejo o amor que não é amado, como gritava São Francisco de Assis. É o amor doado, porque foi aqui que o amor foi doado. E foi depois daqui que veio, então, a ressurreição, que é a nossa esperança, porque depois da morte vem a ressurreição. Então, por isso que esse símbolo do jubileu está mostrando isso. Olhar para a cruz e seguir ela. Mas embaixo da cruz tem a âncora, porque é ela que é a âncora da esperança. Ela que é a segurança da igreja. No meio do caos do mar, a âncora da esperança e da cruz está ali diante da gente. A âncora do amor. Que lindo. E isso é o jubileu. É isso que o Papa quer que a gente celebre. É a esperança. Que lindo. Gente, não dá pra falar que não deu pra aprender hoje, hein? Muitas coisas, hein? Padre, quer deixar um recadinho lá pra quem tá assistindo? Com certeza. Primeira coisa que eu quero deixar aqui são algumas coisas. Primeiro, deixa seu like. É muito importante deixar seu like. É importante você se inscrever no canal. E isso é um processo, viu? Para você chegar no céu, você tem que fazer todo o processo catecumenal, né? Do sacramento. Aqui também no YouTube é assim, porque tem uma coisa chamada algoritmo. Então, por favor, deixa seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho e deixa o seu comentário também. O que você achou? E não esqueça de clicar no botãozinho compartilhar para que mais pessoas possam conhecer. Por que eu estou dizendo isso? Que esse é o meu recado. O que é bom precisa ser compartilhado. O que é maravilhoso precisa ser divulgado. A palavra de Deus, a mensagem do reino. Então, o que eu tenho para dizer para você é: acredite no bem. Acredite no bem comum. Acredite no amor de nosso Senhor Jesus Cristo. Acredite na cruz de Cristo. E leve esta mensagem a todas as pessoas. Meu recado é esse: acredita, tenha esperança. Jesus Cristo continua sendo o Salvador e continua para todo sempre. A Igreja Católica continuará sendo a Igreja de nosso Senhor Jesus Cristo, com ou sem as falhas dos seus fiéis. Ela continuará sendo a Igreja de nosso Senhor Jesus Cristo. Continue acreditando nisso e dê testemunho de fé, dê testemunho de esperança, dê testemunho de caridade. Vá fundo. O céu é logo ali, está esperando, como diz Beato Calacuti, o céu não pode esperar. Vamos logo para o céu. Vamos ser esperançosos com isso. Padre, dá uma bênção então pro pessoal lá em casa. Com toda certeza. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Pela intercessão de Nossa Senhora de Fátima, do Beato Calacuti e da nossa querida Rita, Madre Rita, amada de Jesus. Amada de Jesus, deixa sobre vós, sobre vossas casas, sobre vossas famílias a bênção do Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. Ficaram até mais leves aí, né, gente? Foi bom demais esse papo, né? Então, eu espero vocês semana que vem com outros convidados, novas conversas, mas sempre cheio de amor. Que Deus os abençoe. Até o próximo episódio. Tchau. Tchau. E tem um outro detalhe que eu vou pedir para vocês. Lógico, aqui. Divulga aí, então, porque... nós estamos voltando nessas cenas pós-crédito aqui. Gente, nós não falamos do canal do Padre. Tem o meu canal aqui, se vocês quiserem, eu tenho um canal no YouTube, que eu faço também trabalhos de evangelização. Eu vou começar a atualizar de novo, então é uma promessa aqui para vocês. Tá lá, Padre Bruno Tênio. Lá eu tenho vários vídeos formando sobre dogmas marianos, a minha conversão. Eu tenho uma história completa de conversão lá. Eu tenho falando sobre a Sagrada Escritura, falando sobre a fé, por que das imagens, por que você é católico, tem tudo isso, tem toda uma formação bíblica lá, formação doutrinária, etc. E no meu também, no meu Instagram, só você colocar lá, @OtênioBruno. Você vai ver que é o padre mais bonito do Brasil e hoje da Europa. Tenho certeza disso. Me procure lá, né, que também tem Repete vídeo. aí, padre, repete aí. Então, no YouTube, Padre Bruno Tênio, segue lá meu canal, e também no meu Instagram, @OtênioBruno.
e estamos juntos. Nós vamos fazer essa organização. Otênio. O-T-E-N-I-O. Otênio Bruno. Me segue lá. No YouTube, Padre Bruno Otênio. No Instagram, Otênio Bruno. Certo? E é isso. E é isso? Você não sabe? Lembrei. Lembrou? E ela vai bater na gente. Ah, com certeza. Eu já até tô sabendo do que é. Aval. Aval. Tanto que a gente ama, que a gente não É Aval. É Aval. Desculpa. Beijo, Val. Na verdade, Beijo, por tanto irmãs. tempo a gente acaba esquecendo, entendeu? A gente vai Fiquem com envelhecendo. Deus, viu? Tchau, tchau.